Minha convidada de hoje é alguém que me faz rir de situações que, na verdade, dão vontade de chorar. Ela é atriz, roteirista, humorista. Nasceu em Santa Teresa de Goiás e cresceu em Brasília. Já escreveu roteiros para programas que você gosta de assistir, tanto na TV quanto na internet. Ela mesma já fez vídeos para o YouTube e hoje você a encontra com frequência no Instagram, onde às vezes ela se transforma na terapeuta que nenhuma de nós gostaria de ter. Globo, Porta dos Fundos, a gata ela é do babado. Em 2024, ela recebeu o prêmio Abraço Excelência em Roteiro. Reis Garritz, Pablo e Luizão são exemplos da presença da escrita dela de uma maneira diferente do que a gente costuma pensar a escrita. Não se trata de livros publicados, mas de roteiros que aparecem em diferentes projetos audiovisuais. Com vocês hoje, a maravilhosa Natália Cruz. Ai, vem palmas, amiga. Amiga, acho que a gente pode acabar aqui, porque não vai ficar melhor que isso. Eu amei a intro. E se você está chegando aqui agora, eu sou a Jana Viscardi, esse é o podcast Escrever Sem Medo, um espaço para falar de texto de escrita, dos medos e das alegrias em torno desse processo, com mulheres que escrevem e que nos contam se é possível, afinal de contas, escrever sem medo. Diva, olá. Olá! Gente, estou muito feliz. Enfim, estar aqui com Jana. A gente está ensaiando esse encontro há algum tempo. Na verdade, a gente quer conversar. Como a gente não tem achado agenda, aí a gente falou, vamos já incluir isso num job que talvez a gente leve um pouco mais a sério. Estamos aqui. Mas olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da que você esteja ouvindo. E muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Não se esqueça que esse é um projeto independente. Se você gosta do que vê aqui, você pode nos apoiar no apoia.se/Jana Viscardi. Eu tive a oportunidade de conhecer a Natália quando eu fui para a Bienal do Rio e ela também estava lá. Nós somos muito escritoras. Estávamos as duas participando. E quando eu decidi começar esse projeto, me veio muito a Natália na cabeça. Amiga, você estava assim, justamente por esse elemento que eu te falei. As pessoas costumam pensar alguém que escreve como alguém que escreve, publica um livro e esse livro vai para uma editora e é publicado e tal. Mas o ofício da escrita está em profissões outras, que não as daquelas que necessariamente alguém vai escrever no final das contas, ou ter no final das contas como produto um livro. A gente conta história de maneiras muito diferentes, e por isso eu quis bagunçar essa conversa sobre escrita junto com você. E aí eu começo te perguntando um pouco como que é a chegada da escrita na sua vida. Não sei como é que é a prática hoje dos jovens, mas a gente tinha muito isso, cartinhas que a gente recebe, lembrancinhas, não sei o quê, guardava-se isso numa caixa. E eu andei fuçando essa caixa, tanto do meu pai quanto da minha mãe, tinha muitas cartas do meu pai para ela, que eram verdadeiros, eram textinhos assim muito bem pensados, e era algo que passava por ele até hoje, quando ele vai dar um presente pra gente, ele põe um bilhetinho, tem uma coisa ali, uma poesia ali, tem um olhar diferenciado. E como a escrita entra na minha vida, é meio difícil pontuar, é quase como a atuação, assim, é quase inato, orgânico, assim, de você se entender como gente, você já tem um pouquinho daquela necessidade ali. Frequentemente eu lembro de algumas professoras minhas falando: "Meu Deus, queria escrever como você escreve", na segunda série, né, que hoje eu acho que seria o terceiro ano, eu tinha 8, 7 anos. E, assim, hoje eu leio os textos são horríveiszinhos, são textos de criança de 8, texto de criança de 7, 8 anos, mas existia ali uma vontade, uma cadência, um cheirinho de fazer aquilo extrapolar o papel mesmo, né, que não era um texto para chegar numa nota, para cumprir uma tarefa, era um dava para ver um prazerzinho ali naquelas historinhas. Agora, vindo mais para o mundo capitalista, né, como eu percebo a escrita me dando chances de trabalho, eu comecei minha carreira profissional dentro da publicidade, então lá eu era planejamento e mídia nas agências, mas já flertava demais, demais com a parte de redação. Amava, achava ótimo, trocava muito com esses chamados criativos dentro das agências, né. E eu lembro que na época, se existisse o livro podcast de Jana,
né, de escrever sem medo, eu teria migrado para essa área, mas era uma área muito, ela até hoje ela é muito cheia de pompa, eles são os criativos, né, imagina, a publicidade já é cheia dessa, já é uma redoma de seres de luz mais inteligentes e mais, enfim, é um Olimpo ali. E dentro desse Olimpo tem os criativos, que é o diretor de arte e o redator. Uhum. Então eu tinha muito receio, muito respeito e muito medo de entrar ali naquele campo. Eu lembro de uma professora da faculdade que falava: Natália, está pronta para começar um estágio, que seja alguma coisa na redação? Não fiz esse pulo lá dentro. Quando eu Uhum. saí da publicidade, eu saí com planejamento mesmo. Agora, profissionalmente, Uhum. dentro do audiovisual, eu comecei a escrever porque eu precisava de textos para a Natália, atriz. Eu amo falar em terceira pessoa. É assim, me irrito, mas eu não consigo. Porque o compartimento tem 2 compartimentos, a Natália é atriz e a Natália é roteirista. E a minha terapeuta, ela tá insistindo para eu não precisar dividi-las, ela é uma pessoa só. Mas na minha cabeça tem um pouquinho ainda, eu tô tentando fazer essa fusão. Então, eu comecei a escrever mesmo para ter texto para essa Natália atriz, tipo assim, eu não queria os papéis que me davam, só os que me davam nas aulas de teatro que eu tinha ou enfim. Então eu comecei a cavar um jeito e vi que era muito fácil, muito prazeroso você ter ali a caneta que pensa já nas minhas facilidades, nos meus cacos, na minha embocadura, no meu jeito de falar, colocar a graça onde eu sei que eu tenho graça, tirar as dificuldades dos quebra-molas do texto, que talvez são os que vêm prontos para mim. Então comecei daí. Sim, E aí foi isso, aí o resto é história. No sim. Porta dos Fundos tentei muito entrar como atriz, mas foi como roteirista ali na sala fixa de roteiro que eu consegui entrar. Então foi isso, a escrita ela sempre foi abrindo caminho. Ah, que coisa interessante. E eu adorei que você falou dessa questão da criatividade, porque e dos criativos, porque era uma questão que eu queria trazer para você também, porque eu fico pensando, se fala muito hoje em dia sobre escrita criativa, enfim, tem muito curso de escrita criativa e tal. E eu fico pensando que essa deve ser uma característica que é muito demandada de humoristas, Sim. né? E de roteiristas também. Ai, você tem que ser criativa. Aí, como é que você se conecta com essa coisa da criatividade? E o que, que é criatividade para você? Jana, Assim, excelente. Eu penso muito sobre isso. Eh, eu fico pensando que às vezes a criatividade, ela não é só ter ideias, que ninguém teve, ou pegar, associar elementos que nunca ninguém associou. Não sei se está sempre nesse lugar de fora, do externo, que você tem que achar e catar, encontrar, como quem encontra um ouro ali que ninguém tinha encontrado. Cada vez mais eu tenho pensado que ela também está essa criatividade, ela está nesse despir, nessa palavra da moda que é vulnerabilidade, mas é isso, é no que você tem para entregar ali, né, no que te compõe de experiência, experiência profissional ou de vivência mesmo pessoal. O que que ali é tão verdadeiro que vai chegar no outro de uma forma inquestionável, assim, não que ele vai imediatamente concordar com uhum, você ou que ele vai fazer o que você está falando, mas ele vai entender que veio de um lugar honesto e verdadeiro. E eu acho que essa uhum, é a verdadeira criatividade, porque eu acho que a gente é muito único já, de partida, né, a gente consegue rir de tanta gente na sim, internet, eu tenho tantos amigos engraçados. Você e não estou só associando criatividade à graça, mas nesse caso, assim, você é uma das pessoas que mais me faz rir, e se você for olhar a outra pessoa que mais me faz rir, é uma pessoa que ela não tem nada a ver com o que você faz, com o que você entrega, então não tem um ranking, assim, um caminho, é muito nessa autenticidade. Então o que eu tenho tentado uhum, é ver isso, às vezes eu vejo vídeos muito elaborados, eu fico assim: "Gente, que trabalho, quantos cenários essa pessoa foi para fazer isso, e a linguagem dela ficou muito boa e tal". E nas vezes que eu tentei reproduzir isso, para imprimir esse esforço, para imprimir essa esse empenho mesmo de ter vários cenários, de fazer cortes diferentes do que eu faço, eram linguagens que naturalmente não eram as minhas, então sai um pouquinho, sai mais engessado, sabe, sai menos criativo. Então acho que achar essa linha, que não é fácil também, é difícil igual. Igual ficar tentando achar ouro. Mas achar essa linha interna, que é o seu traço único,
ele é uma fonte de muita criatividade, assim. Você está entregando coisas, que você nem sabe que tem valor. Isso acontece muito, a gente faz um texto, uma coisa, assim, muito real, muito verdadeira, que veio de um lugar, não estou falando só de biografia não, estou falando de um lugar honesto do que é sua visão de mundo, por Sim, sim. exemplo. E aí acaba pegando mais, tem mais capilaridade, sabe. E é muito interessante isso que você está falando, quando a gente pensa, por exemplo, na internet, né, que tem um monte de gente produzindo um monte de coisa, e você falou sobre esse lugar, você olha alguém que tá lá, bota diferentes cenários, e o texto faz assim ou faz assado. E isso é muito bom, porque muitas vezes eu já me vi olhando e falando: "Nossa, mas eu não faço assim, então eu devo estar fazendo errado?". E aí, na verdade, tem uma utopia, porque eu jamais seria capaz de fazer aquela coisa. Então é isso, tipo, colocar 1 milhão de cenários, não seria capaz, o texto não funcionaria inclusive, porque ficaria engessadão, porque eu ia estar tentando reproduzir um negócio que eu não sei fazer e que não faz sentido para mim. E você estaria colocando ali como ponto de chegada um lugar que não é o teu máximo, não é o teu forte. Porque também você Sim. ligar a sua câmerazinha na sua selfie, dar o seu rec e falar com a naturalidade que você fala, agora é a parte do jabá, tá gente, eu vou ter que fazer. Mas é sério, É publi, falar hashtag publi. falar com a naturalidade que você fala, textos cadenciados, assim, o seu roteiro ao vivo é muito bom, Jana, você precisa, sem modéstia, entender, e se apropriar disso, acho que você já sabe, mas eu tô falando aqui para as pessoas que porventura estão ouvindo a gente, entender os nossos pontos fortes também, porque às vezes você também pedir para essa pessoa que está fazendo vários personagens, ela conversa com ela mesma, ela de um jeito, ela de outro, e funciona super, e é a força dela. Isso até, né, que pessoas que dublam, não é todo mundo que dubla uma coisa engraçada que fica engraçada. Tem umas que sim, tem umas que não, porque vai de habilidade. Você pedir isso para Sim, essa pessoa, talvez chegar nesse ponto que você faz tão naturalmente, também vai ter ser difícil, também o caminho inverso. sim, Então, eu acho que a gente tem que se apropriar e entender, não, aqui eu mando bem, porque quando a gente tem a caneta na mão, que a gente fala muito esse termo, né, quando a gente escreve, que a caneta na mão é que dá forma ao que vai existir, né, o que antes de existir, depois de existir, a caneta realiza algumas coisas. Então, quando a gente tem isso, é muito importante a gente saber os pontos fortes para a gente mirar neles. Deixa para a gente ser sabotado, por terceiros. Não vamos fazer isso mesmo com a gente. gente, você tá aqui fazendo pra mim uma sessãozinha de terapia, eu tô te ouvindo e pensando: "Nossa, é verdade, por que que eu tô tão encanada com tal coisa?", Não sério, é? apenas perfeita. Muito obrigada, gente, esse podcast acaba aqui, porque eu vou fechar agora tudo, porque eu quero que ela fale mais disso só pra mim, a louca. Beijo, gente. E quando a gente pensa em rotina de escrita, como funciona essa rotina de escrita nos seus diferentes projetos? Porque eu imagino que seja diferente quando você está numa sala de roteiro, então, eu não sei qual foi exatamente o seu projeto mais recente, mas você está numa sala de roteiro, primeiro é um projeto mais coletivo, digamos assim, né? Então, como funciona essa rotina de escrita, que é uma escrita coletiva, e nos seus projetos individuais? Por exemplo, Cristiane. Quando ela aparece, como é que funciona isso? Como é que funciona essa escrita? Você escreve várias coisas de uma vez? Você viu alguma coisa na rua, te chamou a atenção, você chega em casa e escreve? Você tem caderninho, sabe? Como é que você se organiza em torno dos seus diferentes projetos que envolvem escrita? É um desafio constante. Atualmente eu estou numa sala de roteiro, na Uhum, Globo, que é a sala de uma série, o novo humorístico da Regina Casé. Então a gente vai ao ar uhum, a partir de outubro. No humorístico típico, aquele horário domingo após o Fantástico, uhum, fazendo uma série ficcional mesmo, mas também por acontecer num teatro com plateia e ser televisionado, lembra um pouco um show, mas não é, é uma sitcomzinha mesmo. uhum, E é uma escrita coletiva que eu estava com muita saudade de tecer. Só percebi isso quando eu uhum, comecei a fazer, porque é uma delícia o momento que você está ali compartilhando. Então, assim, nos primeiros, encontros e reuniões, é quase uma conversa. Então eu fico vendo muita uhum. diferença do meu dia cheio de trabalho para o dia cheio de trabalho do meu marido, por exemplo, que é programador de TI. Então, assim,
Meu dia Sim. cheio de trabalho é kkkkkk. E o que aconteceu ali, não sei o quê, porque você está construindo personagens, você está construindo vidas, histórias, entrelaçando essas relações. E tá numa equipe, assim, com o Jorge Furtado, que eu nunca tinha trabalhado e admirava muitíssimo. E admiro mais ainda agora depois de trabalhar. Tem o Bernardo, Marcelo, a própria Regina, e uma assistente de roteiro que está começando agora, mas é perfeita também, que é a Milena Terra, enfim. Então essa escrita realmente é coletiva. Então tem essa fase de você desenhar esses personagens, entender como eles funcionam. Por vezes você acha assim, gente, esse trabalho aqui não é trabalho, né? Tô tapeando alguém. Mas quando você pega, aí quando chega o momento de separar para cada um realmente abrir e construir sua escaleta e o seu roteiro, a escaleta são os. A gente divide, né, nas ceninhas, assim, o que vai acontecer em cada cena, depois a gente abre os roteiros. Quando chega esse momento, você percebe o tanto que aquele kkk e aquele bate-papinho ali, pipipipopopó, como diz Renato Correia, o quanto aquilo ali funcionou, o quanto falar o que tal personagem falaria, sublinhar o tipo de humor que essa personagem tem, o que ela não tem, quanto isso faz todo mundo da sala escrever de uma forma mais ou menos unidirecional, assim, todo mundo pensa um pouco como aquela personagem na hora de responder às ações que ela vai ter, enfim. Então, esse momento, essa é a parte mais organizada do trabalho, porque você tem horários de reunião, você tem deadline, você tem dias de entregar tal texto, depois você tem notes, né, notes é ótimo. Você tem notas, é só trocar uma letra. Você tem Ela é notas. muito chique, tá, pessoal? Ela tem notes. Eu não sei vocês, Eu não mas sei vocês fiquem com essas notas, eu tenho notes. Notes do canal. Então, aí eles passam, olha, esse aqui sai um pouco desse tom, esse aqui para esse horário não dá. E é um trabalho, nesse caso, também muito amplo, porque ele tem a parte do comercial, tem marcas que vão entrar no programa. Então, tem uma escrita também que já está exercitada ali, no meu caso, pelas publis do Instagram. Então, você pensa como é que a marca entra organicamente, ou então aqui ela vai entrar de uma forma mais abrupta, mas a gente vai sublinhar que é para ser abrupto, enfim. Então, essa é a parte mais uhum. organizada. Agora, a diferença quando eu vou. A Cristiane, ela, por mais que ela seja uma persona, a Cristiane não, né? A terapeuta. Ela é uma persona e ela não sou eu, tem muito de mim nela, obviamente. E vice-versa, vice, né? Cada dia mais eu tô me perdendo na personagem. Mas ela, assim, eu até tenho frente de texto. Tem sites que vêm e sobre o caderninho tem o meu caderninho sim, que é o caderninho da Cristiane. E tem um caderninho são diferentes, é o caderninho dos insights que eu falo assim, acho que isso aqui seria bom de compartilhar com o público em algum momento, Uhum. que são reflexões fora desse ambiente do consultório, Uhum. que não é de um lugar de apontar para o outro. Por mais que a terapeuta esteja falando com um espelho, né? Para quem acompanha há muito tempo, é quase a terapeuta quase ali no limite, mostrando-se tão disfuncional quanto a Cristiane. Mas tem umas reflexões que eu não queria tipo, pontuar para terapia ou restringir para aquele espaço. Agora, por mais que exista essa frente de textos, caderninho físico e eu tenho também bloco de notas no celular para quando eu não estou com eles. Eu não consigo fazer frente de gravar, Sim. sabe? De gravar. Às vezes que eu fiz isso, perde muito. Porque é no detalhe do texto, que, por exemplo, eu gravo geralmente no dia ou um dia, no máximo um dia antes de postar. Então, como eu estou falando de internet, estou falando de Instagram, o texto, se eu colocar uma coisa, por exemplo, né, um exemplo na época que saiu aquela capa da Vogue, que não tinha nenhuma negra, não era isso? Uhum. Nenhuma pessoa negra? Uhum. Então, aquele texto, aquela ideia já existia faz tempo. Aí, quando eu falo, cara, eu tenho que dar um. Eu sinto essa necessidade, quase como a necessidade de escrever, eu tenho a necessidade hoje de me expressar. Uhum. Então, quando eu vejo que eu estou precisando ali apertar um REC, eu vou ver o que eu tenho escrito. Muitas vezes vem uma ideia na hora que eu falo assim, que o que me faz gravar, que passa todos esses escritos antes, que está fazendo mais sentido na hora.
E aí, naquele texto já que eu já montei, que aí ele é de uma forma super aleatória já, né? Tipo, você perguntou, é tipo, eu escrevo ele no bloco de notas, de notes. Eu escrevo ele no rascunho do e-mail. Uhum. Porque aí ele eu tô escrevendo para mim, eu não vou orientar a direção de ninguém. Então eu sei, e quanto menos, quanto menos roteirizado ele for, para mim é melhor, porque eu vou passar essa linguagem, orgânica, quase de improviso, que é o que o vídeo traz. E aí coloca algumas coisas que estão acontecendo no momento, que você vai puxando e é quase, quase uma entidadezinha esse que eu recebo, porque realmente na hora que eu aperto o REC, vem algumas coisas assim que não estavam nem pensadas. Geralmente são as que mais repercutem. Naquelas aspinhas, né, nos nossos vídeos, você vê que as pessoas às vezes vêm só colocar as aspas que mais. Ai, perdi tudo ali, aqui eu não sei Eu o faço isso o quê. tempo todo nos seus vídeos. Ah, eu faço com as pessoas também, todas as horas. E em letra maiúscula, em caps, hahaha. Então, esses momentos, eles geralmente vêm. Uhum, E também, fora isso, tem a escrita de teatro, né, que eu estou exercitando, mas também uhum, só para mim. Já recebi uhum, algumas encomendas, não consegui entregar, encomendas uhum. de peça, de amigos atores, que eu tenho muita dificuldade de escrever para outros humoristas, assim, muita. E isso falando de quem já tentou muito, então eu já Era um tive pouco do que eu ia te perguntar até. muito. Pode perguntar então. Não, era isso, era, perguntar porque você estava falando um pouco dessa da sala de roteiro, essa escrita, elaborando como é que vai ser essa personagem, aquela e tal, e aí eu pensei em você falando quando você começou a escrever os seus roteiros, né, que você podia, trazer pensando um pouco como você o momento que você sabe que o humor Uhum, vem bom e que você sabe o seu timing sim. para justamente ter uma coisa que vai ser engraçado ou não vai, então a minha pergunta era um pouco essa, como é essa escrita para esse outro, né, que não é para você, é alguém que vai, reproduzir aquilo que você está fazendo, né. Então, sair, de escrever para mim, para começar a escrever esquetes no Porta já foi um primeiro choque, porque eu via roteiros que eu escrevi para mim, eu falava assim: "Isso aqui se eu fazendo isso aqui, isso ia ser maravilhoso". Então para mim eu estava escrevendo para mim ali. E aí nas leituras de roteiro que eles faziam, geralmente os sócios que liam, o Porchat, o Gregório, o Tabet, então João Vicente, todos eles, Ian quando estava, eles que liam, o meu roteiro ele ia se desmantelando ao vivo para todos os presentes, de uma forma ele ia virando água e eu ficava horrorizada, falei: "Gente, que coisa horrorosa!". Tipo assim, desde você colocar uma embocadura, tipo assim: "Vem cá, você não sei o que nã e eles ficam assim: "Vem cá". Então eles já começa assim: "Vem cá, querido". Assim: "Não, não é pra ler assim". Mas ao mesmo tempo, isso foi me dando, obviamente, musculatura e munheca de roteirista que no caso, se eu pudesse viver de escrever só para mim, né, se isso me desse remuneração, eu não teria eu não precisaria desenvolver, mas nesse caso que eu estava ali trabalhando numa produtora que já existia, com talentos já consagrados e muito bons no humor, foi uma oportunidade terrível de criar um texto forte, que não fosse um texto completamente dependente de quem fosse interpretar, né. E aí tem outras armadilhas, então eu comecei a pegar as manhas do Rafael Portugal, quando eu via, eu estava escrevendo para ele, mas não sou eu que escalo, isso é a direção, tem agenda, então também eu não podia deixar o meu texto refém de Rafael Portugal. Se fosse outro, eu tinha que então aí isso foi me dando corpo para encher o meu texto mesmo, deixar a graça nele. Então, de provocar a piada, não é só de tipo, não é humor de tipo, não é humor só de expressão, de reação, é um humor que está no texto, o próprio texto vai te fazer rir. Então, isso foi muito bom. E outro salto foi quando eu saí do Porta, que era essa forma de pensar esquete, para pensar séries, né, Sim. produtos longos, filmes. Então isso foi também, porque no Porta é assim, você tem 3 minutos no máximo, a sketch de 3 minutos ela já é longa. Então, você já começa na piada, você não começa com a pessoa acordando, escovando o dente,
No filme, na série, quanto mais elementos para o personagem, melhor. Então, você tem que construir esse personagem, tem que dar o tempo do espectador ir se identificando ou não, conhecendo esse cara, essa mulher. Então, também foi outro exercício importante. Então, hoje, escrever para uma pessoa que a gente cria junto é tão prazeroso quanto escrever para mim. É óbvio que tem personagens que eu me identifico mais, eu falo, esse aqui. Na própria série da Regina, tem uma que as pessoas falam, Natália, nos episódios da Natália, essa personagem é sempre a protagonista. Consigo nem disfarçar. Aí eu tenho que dar uma calibrada ali, uma calibrada, porque tem umas que ganham a nossa simpatia mesmo, é igual afinidade. Eles existem tanto que a gente começa a ter afinidades e preferências. Agora, escrever para humoristas, tipo assim, né, a chance que eu tive de trabalhar com Paulo Vieira no Big Brother, no Big Terapia, com a Dani Calabresa, é Sim. dificílimo, não é para mim. E já tem gente que faz isso muito bem, que tem gente que é bom de punch, né, que a gente chama, que é assim, essa piada, eu vou te dar uma piada Sim. engraçada e o máximo que esse humorista vai fazer é trazer um pouquinho para o jeito que ele faria essa piada, mas eu já estou construindo piadas, anedotas, já estou no punch aqui. Uhum. E esse não é a minha especialidade, então eu sofria muito, porque é quase você pedir para eu fazer as sinapses que o Paulo Vieira faria, entendeu? Porque não é o personagem do Paulo, é ele do jeito de pensar e de ver o mundo dele, da forma completamente dodói que ele é, no ótimo sentido. A mesma coisa a Dani, assim. A Dani tira umas coisas do bolso que eu jamais conseguiria tirar naquela rapidez. Então, você prevê uma imitação aqui e ali, Sim. tarará, isso você dá conta, mas o brilho do texto, Uhum. o arremate é responsabilidade muito grande dos 2, do Paulo e da Dani. Você está ali dando uma estrutura, você Uhum. está ali fornecendo dados. Olha, no caso do Big Brother, aconteceu isso, achei isso engraçado. Aí ele vai trazer o porquê que ele também achou Uhum. engraçado, né, na visão dele. Mas simular e antecipar essa visão, para mim, é Sim. dificílimo, assim. É quase pedir para eu pensar a graça de outro jeito, entendeu? Sim. E no seu processo de estudo, para pensar esses textos todos de natureza que me parecem, assim, tão diferentes mesmo, né, que você faz? Você lê, você assiste coisas, você, como é que Sim, já. essas ideias, como é que você vai estruturando, né? Eu queria até ter tido a oportunidade dessa formação ter vindo antes, de eu começar realmente, de fato, a escrever, profissionalmente, porque eu acho que hoje eu me vejo com muito mais ferramentas, porque eu comecei meio que no Porta, né, que foi o Porta que me deu o crachá de roteirista. Eu comecei lá e lá as pessoas falavam assim: "Já leu esse livro?". Aí você lia, tipo assim, um capítulo que é o que você está pensando daquele livro, naquele momento. E até hoje isso acontece muito nas salas, assim. A sala é o melhor curso de roteiro que tem, eu sempre falo isso. E é óbvio que, não é todo mundo que consegue: "Ah, vou entrar numa sala então". Então, super recomendo os cursos também. Fiz algumas aulas no Roteiraria, aulas cursos livres, curso maravilhoso da Manu Cantuária, que é Vulneráveis Uhum. Venceremos, que é pensar a escrita e o roteiro imaginário coletivo feminino de um outro completamente lugar diferente. No comecinho teve um curso que eu acompanhei do Marton Olímpio, que é muito interessante também, porque ele fala sobre, tá, beleza, todo mundo que está aqui já quer e já tem alguma inclinação pela escrita, senão não estaria aqui. Agora vamos falar então como que essa escrita vai chegar em quem pode dar oportunidade mesmo de dinheiro. Então ele fala muito de técnica, não de uma forma engessada ou roteiro é isso, mas é de uma forma imprescindível. Você não é a o suprassumo do que você pode escrever qualquer ideia num papel de pão e entregar que o canal vai falar assim: "Nossa, que Uhum. interessante". Então, você tem que fazer o seu texto chegar da forma mais palatável e saborosa e fluida para quando tiver essa oportunidade, né. Sim. Então, foi muito importante também as aulas com o Marton. Ontem mesmo, um projeto do Paulo para o ano que vem, Paulo Vieira, que já não é dramaturgia, que é o que eu gosto mais, né, o que eu me identifico, que eu escrevo mais, é variedades, então é um programa.
Uhum. Então, aí agora eu já de novo me sinto essa bebezinha patinando, e as pessoas já colocam lá no grupo, já mandam: "Gente, tô vendo essas referências desse". Aí você dá referência, você vê um livro que estava ali e vai indo. Então é um caminho também, pessoal. E dentro dos roteiristas, assim, tem uma galera que é a galera que toda série que saiu eles assistem. Tem muitas essas pessoas, Sim. que também é uma fonte, assim, de, né, de ir decupando, assistindo e decupando. Então é isso. Tem o livro da Jana, não sei se você sabe, Jana Viscardi. Depois eu te indico. Ai, Natália, demais. Ô, cara, eu estava aqui pensando, não sei se faz sentido essa pergunta para você, acho que você já falou um pouco disso no final das contas. Como como tem sido ao longo da sua trajetória, como roteirista, encontrar a sua voz nessas produções, a sua marca nessas produções que são produções coletivas, assim, como é que é isso? Isso existe, não existe? Como que é? Eu acho que essa pesquisa de entender onde está a minha voz em cada trabalho, projeto, cada coisa que eu escrevo, ela passa inevitavelmente também nesse campo do autoconhecimento. Uhum, Então vira uma metalinguagem louca, porque, né, um dos meus principais produtos e personagens também é essa autoanálise, também é de terapia. Então vira um bolo só, que é eu tentando entender como me entender nesse processo que eu abro a câmera e é ao vivo esse processo que eu estou fazendo, porque às vezes é engraçado, vem uma pessoa ofendida assim, uhum. nossa, essa doeu, essa eu não achei. Será que essa pessoa também faz essa autoanálise? Eu fico pensando assim, gente, se aconteceu comigo e eu estou me expondo, é, é essa dificuldade, às vezes, que a pessoa tem de rir de si mesmo, e é uma dificuldade que eu respeito. Antigamente eu ficava mais boladinha, eu ficava, nossa. Mas não, eu acho que é um grande passo quem consegue rir de si, quem consegue se colocar no lugar e falar, caraca, muito eu. Uhum, Olha como eu sou errada aqui. sim. E isso é uma parte já do processo de cura, assim. Não sei se o Alexandre Coimbra meio que proíbe a gente de usar essa palavra, eu também impliquei com ele, porque não tem essa cura completa, né? Sim, sim. Mas desse tratamento. Então, Adorei. Nesse tratamento. Beijo, Alexandre, a gente te escuta, viu? beijo, Xande. Então, é isso, assim, eu acho que é difícil, mas é uma delícia. Ontem eu vi ai, eu odeio esquecer o nome das pessoas, mas tem um influencer muito engraçado que eu sigo muito, e ele é muito famoso. Eu vou ficar sem medo de ter esquecido o nome dele, porque ele já é muito famoso. Certo, ótimo. Não sou eu que vou trazer a fama para ele. Mas ele fez um vídeo sobre terapia, e uma das aspas era: "Meu Deus, eu tô amando fazer terapia, é terrível, eu odeio". Ele falou é quase isso que ele fala, assim, é muito muito engraçado. E eu fiquei pensando que é muito isso, assim, é difícil, tem essa dificuldade, mas se você me tirar isso, se você tirar a voz que tem até na minha publi, se você me tirar o roteiro, se você reclamar: mas é porque eu que faço tudo, eu que faço o roteiro", isso para mim é um facilitador. E tem gente que tem um fluxo muito grande, né, artistas, influencers e tal, e eles contratam uma equipe para roteirizar, eu acho que isso ia me atormentar mais, porque eu já estou fazendo algo que não partiu da minha iniciativa. Sim. A iniciativa já foi a marca vindo, ou tem a troca pelo dinheiro, então já é algo que não é orgânico da saída, da fagulha. Uhum. Agora, se eu não puder pegar e segurar as rédeas de como essa comunicação vai sair, de como eu vou falar, até a entonação, porque às vezes um texto que eu tenho que falar assim: "Então assine agora", que é uma coisa super hipodérmica e enfim, imperativa. Se você não me der esse jeito, essa voz que é minha de falar assim: "Então assina agora menina", sabe, uma coisa Sim, assim, que eu vou dar uma suavizada, eu vou fazer caber no meu jeito de falar, sim. aí isso ia me matar, assim, ia ser bem difícil. Então acho que é uma constante, assim, Diana, a gente é esse caminho aí mesmo, de ficar meio louca, porque
tá se pesquisando para entender qual voz, e a nossa voz muda, né, então tem isso também. Não Sim, adianta assim: "Ai, achei a voz, agora eu sou isso e tal". Então sim. toda hora tá mudando. Gente, sério, você é maravilhosa. Está sendo, assim, realmente uma sessão de repensar e validar mais o meu próprio trabalho, porque durante muito Amiga, é tempo, essa isso. coisa de, fazer boa parte do trabalho sozinha, me gerava muita angústia. "Ai, não, eu faço tudo sozinha", justamente porque eu via vários colegas que produziam conteúdo na internet tendo, ai, tem 1000 roteiristas, tem 1000 pessoas olhando tudo que pode ser Sim. tema, e aí eu me via frustrada de pensar: "Nossa, eu aqui não consigo fazer esse negócio crescer a ponto de eu ter tudo isso", digamos assim. Só Uhum, que mais uhum. recente eu comecei a ver uns vídeos de youtubers que entraram, tipo, em burnout. Olha que positiva ela. Mas sim, amiga. É. Começou a aparecer para mim e era justamente as pessoas falando o quanto o fato de ter um monte de gente fazendo tudo, fez com que despersonificasse o trabalho, Exato. e Uhum. virasse uma outra coisa, que a pessoa também já não conseguia mais se desvencilhar daquilo, porque era um monte de gente trabalhando, era uma estrutura grande, e a pessoa não sabia mais o que fazer com aquilo, às vezes as pessoas desistiam de tudo e tal. Então, é muito legal você falar disso, porque tem um reconhecer as características do próprio trabalho e daquilo que você Isso. gosta e entende como bom para o seu trabalho, sabe, tipo, não, E é quase um respeito com a natureza, e a gente já falou disso, sim, sabe, ouvinte? Eu e a Jana, a gente fala um pouco disso, porque eu vejo muita, riqueza mesmo, riqueza de algo ainda não explorado no trabalho dela. E aí a gente, às vezes, a gente não consegue se lembrar disso. Eu também é, estou falando aqui porque eu não tô falando diretamente, mas eu tenho que ser constantemente lembrada disso na minha terapia ou por pessoas próximas que eu sei que gostam de mim, que me respeitam, que querem meu bem. Então, o que eu falo para a Jana sempre é isso, assim, a natureza do trabalho é outra, porque mesmo que ela tivesse uma equipe, ela não ia receber esse texto ou e ter a tranquilidade de fazer simplesmente. uhum, Então, aí que vem o burnout, às vezes, porque você pega. Porque tem pessoas que são ligadas e linkadas né, são comprometidas com a própria natureza, mas aí elas, né, na intenção de facilitar a vida, abre, mas no final ela tem que delegar tudo. E aí, se ela, se ela que faz o reparo, tipo assim, eu contratei tal para fazer tal texto, aí ele me entrega, não faria assim. Então agora você tem menos tempo para fazer, e você tem que corrigir o texto que foi entregue. Então, tipo assim, você só aumentou seu trabalho, ou isso, então, como que é essa pesquisa para encontrar alguém que escreveria como você, sim, que número 1 não existe. é, E aí, número 2, então você vai desapegar, e você tem que ver o que que você vende. Vou desapegar um pouco da minha fala, da minha voz, ou eu vou acumular um pouquinho mais de tempo, de empregar um pouco mais de trabalho, ou diminuir o número de marcas que chegam. uhum, Isso eu sempre falo, cara, eu não nunca ganhei muito dinheiro. E eu acho que eu não quero ganhar antes de ser ele sendo muito, fazendo muito sentido, porque eu não quero ficar assim, "Ah, agora eu me comprometi com esse muito dinheiro, financei um apartamento e agora eu tenho que pagar". sim. Aí vem qualquer marca, aí vem qualquer. Então, andar tem a beleza de dar um passinho de cada vez, sabe, Jana? Eu vejo muito isso na gente, a gente não dá grandes saltos não. Isso. Eu E é engraçado é. você estar falando disso, eu estava pensando, né, a gente está aqui, então, falando de escrita de texto e tudo isso, e Uhum, quando eu faço os meus vídeos para o YouTube, eu também sinto que eu tenho essa entidadezinha que você falou. Então os meus textos, uhum, eles não são escritos todos, né, o meu roteiro escrito, entre grandes aspas aqui, porque é um conjunto de palavras meio aleatórias, eu falo: "Não, eu vou falar mais ou menos nessa ordem", eu estudei várias coisas antes, mas eu vou falar mais ou menos nessa, por exemplo, quando é vídeo longo, né, no YouTube, e eu vou falar assim, 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 assado, bom, eu sento e faço. E é interessante pensar que uma parte desse trabalho é a edição, no caso do vídeo, você tem a edição de textos, né. E eu me lembro que teve uma uhum, fase em que eu estava com um pouquinho mais de apoios no meu Apoia-se, e eu falei: "Ai, que bom, agora vou terceirizar a edição". E a pessoa que eu procurei foi uma pessoa super legal, assim, mas eu vi que toda vez que voltava o vídeo, eu pedia bastante coisa para ela, porque ela precisava encontrar o meu ritmo. E aí, no exatamente. final das contas, é isso que você falou, eu comecei a ter um retrabalho
que não tinha a Isso, ver com incompetência da pessoa, tinha a ver com exatamente. o fato de que essa pessoa precisava encontrar o meu ritmo, isso leva tempo, e eu não fazia tantos vídeos assim, pra gente ter tanto tempo assim, pra ela ir encontrando o meu ritmo. Chegou um momento que eu falei: "Olha, quer saber? Primeiro que eu não tô ganhando milhões de apoio pra terceirizar tudo Sim, assim. Tô fazendo esse teste e não tá funcionando". Então é muito louco, porque eu me vi colocando nesse outro lugar, então, veio essa pessoa muito legal e tal, mas aí eu falei: "Ah, não, acho que não vai dar certo, obrigada". A primeira pessoa que fez esse tipo de edição pra mim era um amigo, então meu amigo já conhecia meu trabalho há um tempão, então aí a coisa funcionava, porque era uma pessoa que me conhecia muito e tal. Mas depois esse meu amigo, estava com outro trabalho, não podia mais me ajudar, então veio essa pessoa que era super querida, que fazia um trabalho lindo em outros projetos, mas que, como não tinha essa coisa de conhecer exatamente o meu trampo, eu me vi levando muito mais tempo. total, Jana, muito. E aí eu falei: "Nossa, esse texto não está funcionando". Então isso também é muito interessante pensar como esse texto ganha outros formatos, porque a gente está falando um texto falado, que vai ganhar uma edição, e no meu caso dos meus vídeos, as edições elas são muito simples, mas como eu faço essa edição há muitos anos, os Exato. cortes que eu faço, ainda que sejam simples, eles têm um ritmo que é muito meu, Exatamente. Você escolhe né. entre uma e outra piada que vai ficar, entre uma e outra informação que vai ficar. E, assim, É. eu acho que isso também leva diretamente para o prazer da escrita, porque se a gente, tira essa parte porque editar é escrever também, editar é escrever, é uma Sim. mão no roteiro, vira uma outra Sim. história. Então, assim, ainda mais na internet, a gente tem a pe gente, 3 segundos de uma fala errada ou de uma fala deslocada, ela repercute, assim, então, E 3 segundos pegar a gente está falando, né, é um negócio isso muito rápido. isso é um prazer nosso também. Porque pode Uhum. cansar, como todo trabalho cansa, mas eu acho que a gente delegar um prazer em nome de cumprir metas, a gente fica só com a parte ruim, que aí a gente fica com a parte da meta e dá a parte do prazer para o outro, assim. Então, tem essa entender e deixar prazeroso, tipo assim, ontem eu também fui dormir 1h20 fazendo esse trampo de escrever para mim, aprovar esse texto para mim, gravar para mim. E aí, quando não é no meu ritmo, eu preciso entregar isso para alguém, que é um cliente, que é uma marca, eu tenho deadlines, então é mais complicado eu enrolar, né? Porque a gente se enrola muito, mas quando a gente tem prazos com outra, a gente se enrola menos. E aí eu fui tentando, eu Sim. falei, cara, já vou ficar acordada até 1h20. Eu tenho que resgatar esse prazer, e é prazeroso, no fim das contas. É o que eu gosto de fazer, eu quero escrever, eu quero falar, eu quero ganhar dinheiro, tá tudo aqui, tá os três, a tríade. Não, Então então é acho que muito bom isso, é muito bom você falar da questão do dinheiro, uhum, porque é um lugar que eu acho muito pouco apresentado, muito pouco discutido. Como a escrita muitas vezes vem de um lugar muito idealizado, sabe, ou é de base uma coisa que é bem elitista, ou já é, foi muito mais, né, é, elitista, então é como se as pessoas fizessem simplesmente por amor, isso. e não é verdade. Tem uma questão que a gente não vive de evento, gente. Então, essa escrita, ela também é uma escrita que nos leva a ter um ganho mínimo que seja, mas é um ganho financeiro. Então, também isso entra também na conta, né. Claro, e é muito engraçado como, tudo que é relacionado à arte, justamente por essa raiz que você disse, né, que é artista mesmo, essa liberdade total em ser artista, vem de um desprendimento, que as pessoas entendem que só pode ter ou só tem quem já tem a garantia de grana e de herança. Então aí você faz, se você quiser fazer cerâmica, vai fazer, quer escrever texto, então já vem nessa raiz de que é algo que a remuneração, não sei nem se ela é errada, mas é porque quem pensa, pensa pela arte, ela não está pensando no dinheiro. Mas é exatamente isso que você falou, porque quando a gente pensa no médico, a gente também pensa numa vocação. A gente também pensa no cara que faz isso porque ele precisa, porque ele está ali devoto, né? Mas aí que a gente fala assim, nossa, aí merece muito dinheiro, porque ainda tem amor, ainda tem vocação, ainda tem essa entrega. Uhum. Então, Sim. é dividido assim, um pensamento que era para ser a mesma coisa, e que no nosso caso ajuda muito, assim, porque cura. Ai, Alexandre, será que o Alexandre está aqui ainda? Que cura muita coisa.
Não só nos outros, porque eu acho que isso é consequência, mas na gente, né, a gente que escreve, o primeiro medicado é a gente mesmo. Eu, por ma quando eu vi você falando tudo que eu escrevo, vai por aqui, aí informação diferentes e tal. E tem aquela escrita minha que eu acho que você se realiza mais nela hoje, por você ser a dona dos seus livros e publicar, porque hoje em dia a autora de livro ela tem um controle imenso da sua obra. Eu estava falando com a Bia Crespo, ela falou assim: Sim. é um dos lugares onde você mais controla o que vai sair". Porque é isso, você entrega uma coisa, aí o cast fala assim: "Ó, essa personagem aqui tem que ser branca", aí a produção vai colocar ela preta. Ou então, o que acontece muito ao contrário, né. Agora a gente tem que falar assim: "Essa daqui não é bom que seja preta, tá, gente? Porque esse aqui vai marginalizar ainda mais". Então você tem que aí sai das suas mãos, né, vem um dire vem um diretor e faz, eh, e faz uma leitura diferente, coloca assina a piada num lugar diferente, enfim, sai muito das nossas mãos. Agora, a escrita que tá comigo, que você conseguiu colocar no seu livro, e eu consigo nesses textos, às vezes que eu falo assim, eu falei: "Nossa, eu tô servindo aqui a uma rede que nem quer muito textão, mas é aqui que eu sou vista, então". E há uma necessidade de escrever, e tem várias coisas que eu escrevo que eu não publico, óbvio, mas tem umas que eu preciso publicar. Parece assim: "Deixa eu só falar para essas pessoas aqui que essa pessoa é engraçada e não sei o quê, ela também vai nessa fundura aqui, ela também passa isso aqui". E aí, quando eu fico muito tempo só nessas missões de texto, em sala de roteiro, para Cristiane, nã-nã-nã, quando eu fico muito tempo sem Sim. elaborar na escrita o que está se passando comigo, eu também Ah, sim. fico: "Meu Deus, às vezes precisa só escrever". Então, a Uhum. gente sabe o quanto isso é importante pra gente. Você está falando, né, a gente está falando dessa questão da escrita e os diferentes projetos, o escrever para si, escrever para os projetos e tal. E a gente também já falou um pouco de internet, só para arrematar mesmo, qual que é o papel da internet? E hoje em dia tem muito essa coisa de que a gente tem que estar na internet, né, entre aspas, você tem que estar, tem que estar. O nosso trabalho, meu e seu, ele passa inevitavelmente pela internet, né. Mas em muitas Sim. profissões hoje, as pessoas se veem como se as pessoas fossem meio que obrigadas a estar ali, né, criando uma persona, ou seja lá o que for, fazendo alguma coisa ali. Mas no seu caso, como alguém que está na internet, qual é o papel da internet para sua escrita, assim? Ela torna a sua escrita algo diferente? Você vê essa diferença ou não? Ou Melhora, ela melhora pela questão da troca. Por você entender quem está te ouvindo e ter a possibilidade de ler também essas pessoas. Então eu acho que é mais informação de mundo. Se ao mesmo tempo a gente está socializando menos, se encontrando menos, né, eu falo a gente depois da pandemia, a gente depois dos 30 e poucos, a gente de então, esses agentes que são menos que veem menos o mundo, não deixa de ser uma janelinha ali, você entender e ver como é que seu conteúdo chega e ver. Eu trabalho muito um conteúdo que é agridoce, que é remedinho, mas tem um docinho, é de framboesa, mas também tem uma lá, então tem horas que ele fica um pouco mais azedo. É um limite, porque você está falando de saúde mental. Então, uhum, as pessoas riem, mas eu não posso ser sádica. Então, uhum, é sempre uma corda bamba, é sempre um risco. Então, estar em contato com a resposta dessas pessoas é importante. muito legal isso. Uhum, Por mais que possa ser adoecedor em alguns casos, eu sei que é. Que as pessoas falam: porque antigamente uhum, o artista não tinha muito esse contato com esse retorno, então ele fazia a novela dele, no teatro dele só ia quem gostava dele, então na rua só abordava quem tinha coisa legal para falar. E realmente, era uma vida mais tranquila, mas eu acho que ela era um pouco mais falsa também, porque essas pessoas, não sei se elas existem, esse ódiozinho ou essa dissonância, não sei se ela existe só agora, né, então uhum. eu acho que é ruim, e tem uma oportunidade aí também da gente já crescer sabendo que não tem unanimidade, que não é. Então dá uma fortalecida Sim. nesse sentido, na escrita.
aí sim. tira um pouco dessa vontade de você escrever para todo mundo, de você entendendo e formando seu mundo, Ah, é. não é? Muito bom essa coisa de escrever para todo Não mundo. é? É, muito bom. É bom, isso é, poxa, publicidade vale, o consumidor, para quem que é? Não dá para ser para todo mundo. Uhum. Então eu acho que não sei se é um lugar que eu consigo estar por muito mais tempo, não sei se ele é sustentável também a nível de tá inchado, tem muita gente, saiu uma pesquisa outro dia, Jana, que é tipo assim, 70%, não sei, eu tô igual os nossos queridinhos, tirando informação da cabeça. Mas era assim, um número muito alto de jovens que queriam ser influencers, que é o que você falou, assim. Ah, Não sim! é? Por mais que fosse Sim! outra coisa, é tipo assim, é um médico influencer. É um não sei o quê, é um não sei o quê influencer. Então é muita gente Vendendo um curso. exatamente, vendendo curso. Então eu não sei o quanto isso é sustentável, mas hoje eu entendo o que ele me dá. E eu quero usá-lo e para talvez daqui a um tempo conseguir migrar para esse ao vivo de novo, sair em cartaz aí com a minha peça, não Uhum. sei, não sei. Só sei que hoje eu entendo que ele é importante e melhora a escrita. Sim, sim. Não, e melhora a minha vida, porque você é maravilhosa. Olha aí, gente, melhorei uma vida e vocês ficam aí. Chupa. Não, mas Vocês já melhoraram quantas vidas hoje, a louca? Querida, a gente vai para 2 perguntinhas finais, assim. tá. A primeira delas é saber se tem alguma coisa sobre escrita, sobre sala de roteiro, sobre o seu trabalho de escrita nos seus projetos pessoais, que você queira algo que tenha a ver com a prática da escrita, que você queira contar pra gente, que a gente ainda não falou aqui, algo assim que te passe pela cabeça. E a pergunta final é se ao longo da sua carreira você recebeu algum conselho que você considerou muito importante pra você e que você queira compartilhar com a gente aqui hoje. Tem projeto novo que eu quero compartilhar, que inclusive Jana está para receber na casinha dela, que é o meu primeiro livro Uhum. infantil, tá? Que vai ser lançado. Chama Tita e a Alegria que Doía. Uhum. Então Uhum. é uma historinha de uma garotinha aí de uns 10 anos, e aí vai ser lançado pela Baião, que é o selo infantil da Ah, Todavia. sim, Estou muito sim. feliz, assim, muito realizada de uma forma. Ai, um abraço mesmo foi. Eu acho que é o auge desse meu ano. E Uhum. esse livro vai estar nas livrarias a partir do dia 9 de setembro. E aí tô grávida, então eu vou estar tendo a Tereza mais ou menos em outubro. Então vai ser um parto duplo. Eu estou muito empolgada com esses dois bebezinhos que vêm ao mundo. Então, essa é a notícia boa que eu não tinha falado aqui ainda, sobre escrita. Também tô organizando a minha peça, mas isso aí também, ela já está praticamente escrita. Agora a gente tem que montá-la. Uhum. E isso aí é um projeto para 2025. Sobre a outra pergunta, eu fiz um curso de palhaçaria um dia, e o palhaço, Uhum. ele falou assim: o palhaço é ótimo, porque a minha memória virou um pêssego. Mas eu vou ser perdoada, Uhum. porque eu acho que essa pessoa ela não faria questão dessa aspa, e parece que essa aspa também ela ouviu de alguém. Então, não vamos aqui. Sim. É uma autora que descredita outros autores, que horror. Mas enfim, ele falou assim: só tem como a gente passar e viver aqui nessa ótica, abraçando essa ótica do humor, ele defendendo essa visão da palhaçaria, que o palhaço é um dos primeiros, né? Ele faz o outro rir quando ele ri de si, quando ele se expõe ao ridículo. E aí ele falou que na nossa vida, se tudo der certo, a gente vai perder nossos pais. Na melhor das hipóteses, a gente vai perder nossos pais. Então ele falou assim, para você entender o nível de merda que vai acontecer na melhor das hipóteses. E aí ele falando, obviamente, para pessoas que já tinham perdido, que nunca tiveram. Então ele falou assim: então, na melhor das hipóteses, você vai sentir essa dor de ser Sim. abandonado abruptamente e independente da forma, né? Mas de uma
perspectiva terrena de uma forma definitiva de quem te gerou e quem mais te ama. Então, se sabendo que a vida é isso, essa grande merda, se você optar por um caminho que tem menos riso, que você não consiga se distanciar de alguma forma para rir disso ou de outras coisas, vai ficar muito difícil. Então, sim, eu lembro muito disso. Quando tá dando qualquer merdinha, eu falo assim, gente, na melhor das hipóteses, eu perco. Porque depois, houve eu antes, outro. Sim. Então, isso me guia um pouco. E eu estava trocando com um amigo recente o pai dele foi diagnosticado com câncer bem agressivo, e a gente estava lembrando desse conselho, dessa outra, que é um chamado para não espera ser um paraíso muito florido para você gozar e viver bem, porque não vai ser, na melhor das hipóteses, é isso que acontece. Então, acho que isso trouxe Sim. traz uma, como diz a terapeuta, um clique com a terra. A gente entender onde Clique. é que a gente está, o que pode se esperar e tal. Sério. Amiga, você tem que ter um programa. Você não acha que você tem que ter um programa? Eu vou entrar nessa campanha agora. Alô, faz, começa aí, começa. Vai, gente, vocês Tá. também. Pode deixar, pode deixar. Agradecer demais essa minha amiga querida, alguém que a internet me trouxe e que alegria poder Sim. trocar com ela na vida e acompanhar os trabalhos que ela faz. Eu tenho muito orgulho da Natália, porque eu acho ela foda e eu me sinto super honrada por poder conversar com ela, gente, porque a Natália é incrível, um mulherão. Parabéns pelo livro, parabéns a Baião por ter te levado para o selo, porque você é uma mulher maravilhosa. Estou muito entusiasmada de ver o livro saindo e todos esses projetos com os quais você está envolvida. Em especial, Tereza. Eu ainda não fiz amizade com o Jota. Estou precisando ainda estreitar esse laço. Vai ter que ser os dois de uma vez, amiga. E ainda agora vem Tereza, sabe? Então, acompanhe Natália nas suas redes, acompanhe os projetos que ela vem desenvolvendo. E se você está nos ouvindo, não se esqueça de falar sobre a gente, use a hashtag Escrever Sem Medo Podcast, fala da gente no Twitter, dá curtida para a gente no Spotify, em todas as plataformas que estão distribuindo esses áudios. Natália, querida, muito obrigada e obrigada a você que nos ouviu. Eu agradeço demais, demais. Eu admiro muito, por isso que eu acredito na sua admiração, porque o que volta daqui é muito igual, assim, muito mesmo. Eu acredito na força do seu passo. Então, eu quero muito que você. Muito tempo de Jana na minha vida está sendo cortar um dobrado aqui, explicar para o Joca que ele tem uma tia ausente, mas eu estou tentando te defender. Tá? E quando Teresa nascer, você já faz o combo e conhece os dois. Muito obrigada pelo espaço. Eu fico encantada com cada novo projeto seu. Eu estou terminando de ler o seu livro, e a Renata Corrêa está fazendo uma oficina que tem um nome muito legal que eu não. Gente, eu tô grávida, que eu não lembrei. E ela falou que ela leu muitos livros para montar, né, para fazer essas aulas que ela está dando, aulas abertas que estão bombadíssimas, inclusive esgotaram. E ela falou que um dos melhores que ela leu foi o seu mesmo, assim, de autores nacionais e internacionais. Então tá muito bombado. Eu fico orgulhosa. Te acho fera, te acho boa. Beijo para Renata também. E um beijo, Vida Longa o Podcast. E se puder repetir convidado, você me chama de novo, tá bom? Combinado, gente. Tá. Vocês botem aí um hashtag Natália sempre no podcast da Jana. Um beijo, gente, para todo mundo. Um beijo para todo mundo, tchau.